Boa tarde, eu sou Fernanda, fisioterapeuta respiratória do Rio de Janeiro, diretora da parte científica do grupo da ONG Amigos da Amiotrofia Espinhal. A gente veio falar um pouco do que é a amiotrofia espinhal. Meu nome é Rita Guedes, sou fisioterapeuta respiratória, eu sou de BH, sou de Belo Horizonte, e lá a gente tem um programa público do Estado, da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, onde a gente acompanha pacientes com doenças neuromusculares. São 2 hospitais da rede FEMIG, o Hospital Infantil João Paulo II, onde eu trabalho, e o Hospital Júlia Kubitschek, onde estão os adultos, e a AME é uma das grandes, um grande número de crianças que a gente acompanha em função das suas dificuldades. A AME, por ser uma doença genética, ela leva ao óbito a doença que mais leva ao óbito a criança com menos de 2 anos, sendo uma doença do corno anterior da medula, levando uma doença progressiva que leva a uma hipotonia severa. Esse acometimento é um acometimento do motoneurônio, como a Fernanda disse, e ele leva a uma fraqueza muscular. Essa fraqueza muscular é a fraqueza dos membros, dos membros superiores, membros inferiores, e acomete também a musculatura respiratória. Ela pode ser dividida em 3 tipos, ela é dividida em 3 tipos, O tipo 1, que é o mais grave, onde a criança é acometida antes dos 6 meses de idade. É uma criança que nasce com choro fraco, com dificuldade para mamar, para engolir. São muito graves e, se não forem tratados, eles vão a óbito antes de 2 anos de idade. O tipo 2, que é o tipo intermediário, ela vai se apresentar entre 6 meses e 18 meses, entre 6 meses e 1 ano e meio. Essas crianças sentam, As tipo 1 não chegam nem a ter esse ganho motor de sentar, não tem controle de tronco nem de cabeça. Os tipo 2, eles sentam, mas eles vão, com a evolução da doença, perdendo essa habilidade e eles muitas vezes vão apresentar dificuldades respiratórias. E a tipo 3, que é a chamada benigna, que vai se apresentar após os 1 ano e meio. Eles ficam de pé, podem até andar, e eles vão apresentar os sintomas respiratórios, podem apresentar na adolescência. Então, como a deleção genética é a mesma, que é uma alteração no gene do SMN1, que é o gene da sobrevida do neurônio motor, a forma de apresentação vai ser conforme o ganho motor. Então, a alteração genética, ela acontece por essa alteração do SMN1, da sobrevida do neurônio motor, e ela vai se apresentar os fenótipos conforme essa avaliação em tipos 1, 2 e 3. Esses pacientes, eles têm como grande causa de morbidade e de mortalidade a fraqueza da musculatura respiratória. E aqui a gente está falando não só da musculatura de inspirar, da inspiratória, que é o diafragma e os intercostais, mas também da musculatura que nos faz tossir. A tosse é uma função motora. A gente precisa de músculo para inspirar profundamente, músculos que fecham a garganta para que haja uma tosse explosiva e depois músculos que são os expiratórios, os abdominais, que vão fazer então com que haja uma eliminação dessa secreção dos pulmões. Então, o que mais mata ou o que mais leva a esses pacientes a serem internados é essa fraqueza da musculatura respiratória, especialmente durante os quadros de uma gripe, durante quadros de IVAS. Cabe a nós, como terapeutas, cuidar da profilaxia dessas complicações respiratórias, atuando com a máquina da tosse, com air staking, que é o empilhamento aéreo, e a glossofaringe. São as principais técnicas que promovem não só o desenvolvimento desse tórax dessas crianças, mas a limpeza desse pulmão para não ter as complicações pulmonares. Associado às técnicas que a Fernanda falou, é muito importante também a técnica de tosse manual, que é quando com as mãos a gente ajuda na aceleração desse fluxo respiratório, da velocidade com que o ar é eliminado, durante a tosse, e quanto maior essa velocidade, mais eficaz é essa tosse. E como a Fernanda disse bem, tanto as técnicas de air staking, que é o empilhamento aéreo,
quanto as técnicas da utilização da tosse mecânica vão facilitar ou vão propiciar o crescimento do pulmão. Então é uma doença que pode acometer, como eu já disse, crianças muito novas e que tem uma respiração muito fraca, que tem uma incursão respiratória muito superficial, e o que leva ao desenvolvimento e ao crescimento do pulmão e inclusive da caixa torácica é uma ventilação espontânea. E essas crianças têm pequenas incursões respiratórias, não conseguem ter os suspiros e, portanto, o seu pulmão e a caixa torácica o pulmão é hipodesenvolvido e a caixa torácica tem uma hipomotilidade. Então, mesmo não sendo na época da intercorrência, né, a gente sabe que toda criança tem vários quadros virais, mesmo fora dos quadros virais, a fisioterapia respiratória com essas técnicas de insuflação são muito importantes para a profilaxia e para da questão da infecção, mas também para propiciar esse crescimento pulmonar e da caixa torácica. Pensando que estamos numa fase de mudança do paradigma dentro da amiotrofia, né, por ser uma doença até então sem tratamento, né, específico, estamos na fase das medicações, na busca, tem 3 medicações já em fase 3 para tratamento específico, mas para a gente chegar na fase dos tratamentos medicamentosos, precisamos estar prontos com a parte ventilatória adequada, com a posturação adequada e com a alimentação ok. Então temos que ter um conjunto da abordagem multidisciplinar, né, com esse paciente no seu estado melhor do seu desenvolvimento, para que quando essa medicação que nunca teve tão perto, né, eles possam se beneficiar. Precisamos estar com toda a ventilação adequada, com todo o suporte ventilatório e a higiene brônquica acontecendo, a nutrição bem instituída. Aqueles que já não têm mais a mastigação, que tenham sua GTT e sua alimentação parenteral desenvolvida, para que se possa beneficiar da medicação que está tão próxima. E só falando um pouco mais, que para além, né, dessa dificuldade de tossir, que é devido à fraqueza da musculatura respiratória, eles têm uma dificuldade, né, da musculatura inspiratória e podem sofrer alterações de várias formas. Quanto mais grave, mais a ventilação não invasiva tem que ser instituída precocemente, não necessariamente por hipoventilação alveolar, mas a própria presença da respiração paradoxal. Nesses pacientes tem que ser instituída a ventilação não invasiva. E são crianças, especialmente as tipo 1, que vão para as terapias intensivas, vão ser entubadas, e que a primeira conduta, né, que os intensivistas indicam é a traqueostomia. Então a gente sabe que hoje todo esse arsenal das possibilidades de tratamento não invasivo, da ventilação não invasiva, devem ser oferecidas a essas crianças. Então, extubações sem retirada de parâmetros da ventilação, a gente faz simplesmente uma troca de uma interface invasiva, que é o tubo, para uma interface não invasiva, que pode ser uma máscara nasal, especialmente nas crianças pequenas, nas crianças maiores, uma oronasal, conforme a necessidade. Então, a ventilação não invasiva também ajudando a mudar o paradigma do tratamento desses pacientes.